No vídeo anterior a gente introduziu ainda de leve a ideia de que toccata não é só sobre música, mas que falar de toccata é falar quase de uma filosofia musical, de uma maneira de enxergar qual é o papel da música na vida dos seres humanos, muito mais do que uma simples forma de organizar uma improvisação coletiva. Se fosse só isso, como a gente viu, tudo bem, chamaria de jam session, mas a toccata não é só uma jam session. Sobra a pergunta: e o que é exatamente uma toccata? Que espécie de bicho é esse? Salve, eu sou o Serafim, compositor, professor e mestre em musicologia, e hoje a gente vai tentar dissecar esse bicho mais uma vez. Eu vou tratar a terminologia, que em primeiro plano é a palavra toccata, e por que é importante ter uma palavra toccata para falar da toccata e não chamar ela simplesmente de um nome que já existe, como prática de improvisação, ou simplesmente performance, ou jam session, ou musicoterapia. Nesse vídeo você vai ver por que o evento de improvisação coletiva, abertos para músicos e não músicos, típico de Florianópolis, Santa Catarina, não pode ser chamado de outra coisa a não ser toccata. Como que a toccata tem muito de cada uma dessas outras atividades musicais que a gente já conhece bem, mas ela se coloca entre elas, tendo algo único, sendo um nodo também que conecta todas elas. Vamos nessa! Antes de mais nada, eis aqui a minha missão como fluxo musical: iniciar outros músicos a estética experimental e a ética bem comunitária que é própria da toccata, para que esses músicos possam ser facilitadores da toccata, guias que vão ajudar outras pessoas a entrarem na música e vão iniciar o movimento da toccata. Eu quero chamar assim mesmo, um movimento. E eu espero que vocês consigam levar esse movimento adiante e que seja útil nos seus grupos, nas suas famílias, universidades, faculdades, bairros, etc. Vamos fazer toccata. Mas claro, para isso, vamos estudar a fundo o que é toccata de verdade. Esse vídeo aqui eu sei que é meio conceitual, meio filosófico, às vezes a gente não percebe exatamente onde que eu quero chegar, mas não tem outro jeito de falar sobre toccata sem chegar nesses assuntos todos. Se você quer algo mais concreto sobre a história da toccata e de onde que eu tirei isso, não esquece de assistir esse vídeo aqui, que ele é o pano de fundo para tudo isso que eu tô falando. Então, o que realmente é uma toccata? Ela é uma coisa da educação musical? Uma prática pedagógica para trazer pessoas à música, ensinar música pelo jeito que eu falo? Parece que sim. Ou então ela é uma performance, algo que talvez eu pudesse até chamar de um show. Tipo, hoje de noite, às 21 horas, vai ter uma apresentação da toccata. Apresentação, performance, show. Qual desses dois? Educação ou performance e entretenimento? Eu mencionei isso de passagem no último vídeo. Não dá para categorizar a toccata de uma forma simples assim, nesse ou. Não é assim que funciona. Ela é um evento híbrido, o que significa que ela tem características de mais de uma dessas categorias de coisas musicais, como aulas de música ou performances e outros mais, como a gente vai ver. Porque veja só, na toccata as coisas acontecem assim. Tem que ter algum grupo de pessoas, que nunca é um grupo fechado. E tem que ter instrumentos musicais o suficiente para que essas pessoas possam escolher ou até trocar de instrumento no meio da prática. Um aspecto chave da toccata é que as pessoas costumam começar a improvisar sem nenhuma explicação ou ordem prévia. E não tem nenhum maestro e nenhum mestre para indicar quando ou se eles vão começar a tocar. E uma vez que começou, tem uma tendência natural, inercial, de não parar mais, da música ser praticamente infinita. Enquanto ela está rolando, outras pessoas vão tentando se adaptar ao que está acontecendo e tentando entrar, e elas podem entrar a qualquer momento. E essa sua entrada pode incluir coisas que vão ser interpretadas como positivas ou negativas pelas pessoas, não importa, mas sempre pode ter gente entrando do início ao fim. Os níveis das pessoas são diferentes, mas a toccata é uma unidade. Então, mesmo que as pessoas tenham níveis diferentes, elas vão estar tentando fazer algo juntas, algo significativo para todas elas. As pessoas que sabem um pouco mais, elas têm que ter na toccata alguma abertura, algum espaço para expressar isso que elas sabem, para realmente ter um desafio ali para elas. Por outro lado, as pessoas que não sabem quase nada, elas também têm que encontrar esse espaço de desafio. Elas não podem querer se desafiar de mais e nem de menos.
se é que elas vão encontrar aquele meio termo do estado de fluxo. Enquanto isso acontece, os facilitadores da tocata, que é qualquer pessoa pode ser facilitador, seja consciente disso ou não. O facilitador vai estar ali auxiliando os demais. Ele tem uma espécie de sensibilidade que consegue perceber, olha, tem algo dando errado aqui e eu sinto que é na ordem do ritmo, então eu vou dar uma reforçada nesse ritmo por meio do meu violão, do meu tambor, coisas simples assim que ajudam a música a seguir. Então o facilitador é o cara que desata alguns nós que vão aparecendo no fluxo da improvisação, às vezes sem as pessoas nem saberem que isso está acontecendo. Ou seja, o facilitador não auxilia as pessoas por meios verbais, dando uma explicação ou conselhos. Ele auxilia musicalmente, literalmente fazendo música de um jeito diferente e assim dando um exemplo concreto para todo mundo que está em volta e todo mundo que está ouvindo daquilo que ele quer ou da opinião dele sobre como orientar uma tocata. Ok, então, isso é uma jam session ou uma aula de música? O nosso grande primeiro porém hoje. É pura diversão musical, hedonista, individual e totalmente descompromissada? Ou é um novo método pedagógico revolucionário? Isso só para ficar no mais óbvio, que é a diferença entre educação musical e prática musical. A gente está meio que no meio aqui com a tocata, mas não é só nessas duas categorias que a tocata pode estar. Pensa, por exemplo, uma coisa que eu não desenvolvi muito, mas ainda vou falar bem mais, do aspecto quase religioso que às vezes a tocata pode ter quando a gente fala que o objetivo dela é chegar num êxtase musical coletivo. Afinal de contas, um êxtase musical coletivo é um estado alterado de consciência. Então eu estou dizendo que tem um grupo de pessoas que se reúnem para fazer música aparentemente repetitiva e caótica para entrarem num estado alterado de consciência. Isso não soa como um culto? Tem aspectos disso também, então as pessoas podem pensar, isso é algo meio místico ou religioso? E elas não estariam muito erradas de pensar nisso, vendo a tocata acontecer. Ou ainda, levando por um lado mais psicológico e clínico, a tocata é musicoterapia? A musicoterapia pretende sanar, melhorar, lidar de forma paliativa com os males das pessoas, sejam físicos ou psicológicos, por meio da música. E não seria isso que a tocata está fazendo? A gente vai lidar com todas essas confusões. Mas agora, voltando para a dicotomia principal entre educação musical versus arte, versus performance em si mesmo, vamos falar o seguinte. A tocata tem vantagens e desvantagens em seu espaço de educação musical. Mas eu acredito que é sim um bom espaço para iniciar alguém na música ou fazer alguma pessoa evoluir. Mas depende muito do tipo de pessoa. Porque aqui você tem que improvisar 100% do tempo. Não tem nenhum teste, não tem nenhum objetivo declarado e nenhuma obrigação. Então qualquer coisa que você fizer pode ser considerado um erro ou não. Ou pode ser considerado só um adendo estranho. Então a pressão do erro, ela meio que se desfaz um pouco. E eu considero isso, sim, positivo para aquelas pessoas que precisam aprender coisas. Que elas aprendam de uma forma um pouco mais relaxada, um pouco mais leve, de forma mais espontânea. E a tocata oferece isso. Além disso, ela traz a vantagem de você ser obrigado a estudar improvisação desde o primeiro dia se você quiser sobreviver ali naquele meio. E ela exige que as pessoas saibam se sincronizar umas às outras sem um maestro. Então ela força a autonomia das pessoas. Cada indivíduo na tocata é responsável pelo fato de que está tudo soando muito mal, desencontrado. Então tem algo da prática em conjunto. Ela ensina prática em conjunto, como ouvir o outro, como se conectar com o outro. Então sim, isso tudo é uma forma de educação musical, sim. E olha só, gente, eu tenho por certo que teria muito mais música no mundo se a gente seguisse métodos como esses para ensinar as pessoas. Mas não faz sentido colocar na tocata a responsabilidade por criar novos músicos e depois oferecer talvez um certificado para eles ou coisa do tipo. O objetivo central dos participantes e dos facilitadores não é esse. E a tocata não falha quando ela não consegue ensinar algo para alguém, quando alguém entra tentando ficar melhor no ritmo e sai porque infelizmente não era para ele, ela não conseguiu aprender.
Isso não é um fracasso da metodologia, porque a toccata não é um método de educação musical, embora sim as pessoas aprendam muito com a toccata, isso é inegável. A gente pode sim aprender muitas coisas diferentes: liderança, organização, harmonia, improvisação, desde coisas teóricas até percepção musical. A gente pode aprender muitas e muitas coisas com ela, mas não tem aquilo que é quase que essencial numa prática de educação musical. É o objetivo explícito de te ensinar algo. E você também, como estudante, o objetivo explícito de querer chegar naquele algo que você quer aprender. Esse objetivo central não é o objetivo central de uma prática como a toccata. Então, como você percebe, não tem aqui um compromisso muito forte com a pedagogia musical, com o campo da pedagogia musical, e não tem na toccata nenhuma ideia de teste, de testar se essa pedagogia estaria funcionando ou não. Por isso eu não prometo que a toccata é uma pedagogia, porque ela não é. Não tem aqui responsabilidade nenhuma para criar músicos, por exemplo, de concerto ou, no mínimo, para o mercado de trabalho ou músicos de estúdio. Não tem esse direcionamento profissional. Ninguém que está fazendo uma toccata está cursando um curso para depois ganhar algum dinheiro, que é um papel, sim, da educação musical. A educação musical não é só oferecer música, é também sustentar os músicos profissionais, sustentar a educação desses músicos profissionais. Além disso, na toccata, algumas das habilidades mais importantes para um músico que vai ser profissional simplesmente não é ensinado, não tem interesse nenhum, como a habilidade de ler partitura ou entender teoria musical pura. Então, mesmo que você aprenda muito na toccata, qualquer músico que queira ser um músico especialmente profissional, mas não só, precisa, para além da toccata, estudar outras coisas. Precisa praticar seu instrumento, memorizar certas nomenclaturas, entender de certas teorias e passar algum tempo sozinho treinando. E nada disso a toccata vai oferecer para ele. Ele precisa ir em outras instituições, professores ou consigo mesmo, suprir essas coisas. Não se trata de nada disso. A toccata só forma músicos para toccata. Se a gente for sincero, a toccata é uma coisa como que em si mesma. Quem faz toccata já chegou onde quer chegar. Não existe fazer toccata para um segundo objetivo. E esse é o ponto. A educação musical funciona muito dessa forma. Você só está passando por aquele processo para obter algo depois. Num momento deslocado daquele processo. Você só se sacrifica para estudar, para em algum momento não se sacrificar mais. A toccata não funciona assim. E nesse sentido ela é muito mais próxima de uma jam session, porque as pessoas estão lá para fazer música. Podem até aprender muitas coisas, mas estão lá primeiro para fazer música. Ok, então se não é exatamente educação musical, seria a toccata um tipo diferenciado de performance musical? Também não. Porque aquilo que a gente normalmente entende como performance, aquelas coisas que a gente vê que fazem parte da ideia de performance, essas coisas às vezes não estão presentes na toccata. Não só isso, às vezes a toccata, a forma dela desconstrói essas coisas. Por exemplo, no senso comum da nossa realidade musical contemporânea, a ideia de performance musical, do tipo, aquele grupo vai tocar hoje à noite no teatro e tal, ela inclui, tá dentro dela, a divisão entre palco e plateia e a divisão entre um grupo de músicos produtores profissionais, que é quem tá no palco, versus pessoas que são fora do campo da música, que são não músicos ou que não estão fazendo música agora e que estão naquele momento pagando, consumindo algo para o seu próprio bem-estar, ou entretenimento, etc, e etc. Os sonhos que as pessoas têm de fazer música, ou as vontades de ir num show, até a cabeça do produtor musical, do establishment da música, do mercado musical, dos popstars, até das pessoas que estão aprendendo a tocar violão. Parece que todo mundo concorda num certo pano de fundo assim, cultural sobre qual é o significado disso. Que existe uma distinção fundamental, quase sagrada, entre quem produz e quem consome música. Quem produz tem que ser uma elite muito pequena, porque é muito competitivo chegar lá, e logicamente quem consome é uma grande maioria. E a gente naturalizou isso, então aparentemente é assim que as coisas são. Isso, por sua vez, alimenta uma série de crenças sobre a verdadeira música,
ou a música que realmente esses produtores têm que estar fazendo, que não é qualquer musiquinha por aí. Uma vez separados os especialistas nas suas respectivas funções, então tem os especialistas da música aqui fazendo o trabalho deles, o próprio público alimenta a dicotomia. Não é uma coisa que vem, um músico é do mal, elitista, são ideias muito infantis essa. Isso é uma questão realmente mais da sociedade como um todo, mais estrutural, pelo menos essa é a minha visão, essa é a minha análise dos fatos. Então o próprio público, a audiência, eles também alimentam, de alguma forma estão viciados em alimentar essas mesmas ideias, porque isso é familiar. Porque isso dá um lugar para eles. Eu, enquanto público, sei qual é o meu lugar, me sinto confortável aqui e é nesse espaço de estar julgando ou apreciando aquilo que seria um objeto feito para mim. Eu não estou ali criando, eu não estou ali suando para criar um objeto para que outras pessoas julguem. Tem muito esse medo de ser julgado, essa questão de julgar, envolvendo o mundo da música. Isso, na verdade, é um grande motivo do porquê que muitas pessoas do público não fazem a transição e vão para o palco. Pelo menos em alma, em coração. Existe um medo de que não vai ser nunca o suficiente, de que aquela atividade, a do músico, é realmente muito, muito difícil e exigente do ponto de vista psicológico, porque tá todo mundo te julgando. Então um público dessa forma acaba sendo levado a querer sempre aquilo que é familiar para ele. E eu não falo só de estilos musicais, isso também, as mesmas músicas, os mesmos clichês melódicos, padrões harmônicos, então o mercado tem que oferecer isso, mas não é só isso. Começa a exigir também a familiaridade de estar sentado no seu devido lugar e de saber qual é o seu papel no mundo da música. Quando o público ouve a música simplesmente para se entreter, para criar um espaço sonoro agradável, ou então como uma espécie de fetichismo da memória, assim, tem uma memória afetiva ligada a uma certa música, eu quero recuperar aquilo para esse momento especial. Quando se trata só disso, o público privilegia a criação de fórmulas, de modos assim estáticos de fazer a música sempre da mesma forma. E nunca que um público desse vai ter paciência para ultrapassar uma improvisação coletiva. Claro que a ideia da improvisação da toccata não é que o público esteja assistindo a improvisação, mas que ele vá participar. Seja como for, é preciso ter mais paciência. Enquanto que, por outro lado, os músicos, assim, embriagados dessa sua posição de elite, acabam lutando contra a ideia do músico vagabundo, como eu falei. Dessa crença de que a música, pelo menos a música fácil e ligeira do povo, é uma coisa que não é artística, uma coisa que não vale justamente porque não é difícil o suficiente, não exige sacrifício pessoal o suficiente. Então, os músicos embriagados dessa ideia acabam se tornando um pouco arrogantes, ciumentos e até protecionistas disso que é o establishment musical, o seu próprio nicho, porque esse nicho, essa cultura é que está dando para eles esse valor. O que surge disso dos músicos para o mundo são algumas ideias básicas que demonstram assim esse protecionismo. A gente está tentando se proteger de não ser reduzido a um vagabundo. Primeiro é que não existe o dom, é prática. A gente trabalha, a gente é trabalhador e teve que se sacrificar e trabalhar muito, muito para ter qualquer habilidade. Segunda coisa, música é difícil mesmo, é inerentemente difícil. Improvisação é mais difícil ainda. Ideias como o músico acaba tendo que estudar tanto ou mais quanto um médico, que eu acho um pouco exagerado. É uma carreira maravilhosa para quem gosta de sofrer, ser músico, entendeu? Tem que estudar mais do que o médico, aí é que tá, aí é que tem que entender, músico, tem que estudar mais do que o médico, mais do que o engenheiro. Mas não ganha nem perto daquilo e vive uma vida terrível. Essas ideias todas estão tentando valorizar o trabalho do músico, e nesse sentido elas são positivas, porque tem que valorizar mesmo. O músico de fato estuda, de fato trabalha duro. Agora tem que tomar cuidado para esse protecionismo não ser radical demais, porque não, o músico não é tão especial assim. Então o show, o momento da performance, é um momento mágico em que o público e também os músicos vêm juntos e vão coroar todas essas ideias sobre o que é a música, o que ela vale, quem pode, quem não pode participar, como e quando fazer.
Tudo isso está sendo o tempo todo assim reiterado. Não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Toda vez que a gente vai num show, toda vez que a gente vivencia do comportamento musical. Mas a toccata não concorda com esse significado cultural da música. A toccata é muitas vezes contrária a tudo isso que eu tive falando que a performance traz pra gente. Claro, ela é sim performance, no sentido assim mais seco da palavra, enquanto ação musical, performare, ela tá ali formando música. Então sim, ela é performance ao vivo. A dicotomia público versus plateia é imediatamente quebrada pela toccata quando ela convida qualquer pessoa que esteja observando ou passando na rua para observar para dentro. Ela convida pessoas para experimentarem os instrumentos, ela convida pessoas para tocarem, é isso que ela quer. Ela não está preocupada se alguém não sabe tocar e vai entrar e estragar tudo. Ela quer convidar pessoas. Ou seja, a toccata está disposta mesmo a incluir totais desconhecidos no bolo musical sonoro a qualquer momento. E nesse ponto ela não consegue mais manter um vínculo com a ideia de perfeição musical. Ela não consegue manter um vínculo forte com a ideia de oferecer um produto que foi bem lapidado para uma audiência pagante. Isso não faz mais sentido. É uma atividade feita pelos músicos e não músicos, para os músicos e não músicos. Todos participam. A toccata representa todas as pessoas que estejam ali presentes como participantes da toccata. Então, as categorias de performance e educação musical simplesmente não dão conta de descrever o que a toccata é, que tipo de coisa que ela é. E a gente vai perder a importância social e artística da toccata se a gente insistir em colocar ela dentro de uma ou de outra dessas caixinhas. Por exemplo, a toccata ainda demonstra um evidente aspecto terapêutico, como eu já falei antes. E isso remete sim ao campo de uma medicina alternativa ou de uma musicoterapia, por exemplo. Então leva a gente a querer dizer, ok, então já sei, a toccata é uma espécie de musicoterapia. Afinal, isso explica muita coisa. Na musicoterapia também não tem uma performance em que tem uma divisão entre público e plateia. Todos estão participando do processo terapêutico numa musicoterapia e ali a música não serve só para alguém consumir, ela não é só um objeto, ela está muito ligada aos afetos e conexões. Esta é uma canção em Lá menor, Sol e Fá, Sol. A letra é sons ali na mesa, clock, 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 eles vão pro céu. Tudo ali na mesa. Calma, esse é o tom, ó. Então, Tudo ali na mesa. e se é musicoterapia de grupo, obviamente a gente quer criar uma unidade naquele grupo. Tem muitos pontos em comum. 1, 2, 3 e... E tem todos os comentários dos participantes que eu reuni dizendo que eu me sinto muito bem depois da toccata, eu descarrego coisas na toccata, eu me sinto melhor, mais fluido, etc. Então traz efeitos positivos, seja por um efeito placebo ou seja por um efeito realmente real do modo de organização da toccata. E até para além da musicoterapia, os comentários desse tipo eles abundam tanto que eles convidam a gente até a fazer uma leitura esotérica, semi-espiritual do que as pessoas estariam fazendo ali na toccata, que elas sentem em determinados momentos esse grande êxtase coletivo de estar compartilhando improvisação musical juntas. E o que não falta é gente sugerindo qual seria o fundamento metafísico por detrás da toccata, como que funciona a consciência humana, se existe uma consciência coletiva ou individual, se existe algum princípio de divindade ou energia ou força
que explica essas coincidências e sincronias que estão sempre acontecendo na improvisação livre da toccata. A gente chega num ponto sim muito além do verbal, quase parapsicológico, eu diria. De fato, quem passou pela toccata vai perceber que ela não surge do nada, ela tem raízes e ela reflete alguns conhecimentos de povos originários muito antigos, seja de origens africanas ou de origens indígenas, como eles se encontram aqui no Brasil. Principalmente na ideia de música enquanto música comunitária, música em que todo um grupo participa e que ao participar eles estão ali de certa forma fazendo um ritual das suas próprias representações e valores. E é justamente nesses pontos que algumas pessoas podem dizer: a toccata é semelhante a um culto. Sim, ela tem uma certa semelhança a esse tipo de estrutura, mas é muito superficial. No fundo, a toccata não é uma religião e não é de modo algum um culto. Primeiramente porque não tem nenhum dogma aqui, não tem nenhum conjunto de crenças, não tem nada escrito e literalmente as pessoas pensam coisas diferentes. Tanto que não tem um movimento unitário da toccata, não tem uma toccata, um manifesto da toccata. Eu tô pensando essas coisas e provavelmente outras pessoas que fazem a toccata vão discordar de mim em alguns momentos. E você também pode fazer da toccata sua. Ela não é uma coisa autoral, nem é uma coisa rígida. Daí vem um pouco da sua fragilidade, mas também da sua força. Ela é flexível, ela é adaptável a novos contextos, justamente porque ela não é dogmática e ela não quer trazer pessoas para que essas pessoas simplesmente fiquem ali adorando a toccata e o seu próprio dogma. Ela é mais aberta ainda do que isso. Ela não é de modo algum uma estrutura religiosa. Outra coisa importante que tira ela dessa ideia de ser algo mais religioso é que a toccata não é hierárquica mesmo. Eu falei que existem os facilitadores, mas eles estão auxiliando por detrás de forma não verbal e eles não conseguem auxiliar a menos que as pessoas queiram ser auxiliadas de alguma forma, percebam aquele auxílio de alguma forma ou entrem nele mesmo sem perceber. Apesar da existência de facilitadores, muita gente nem sabe que é facilitador. Então, na verdade, todos os participantes estão no mesmo nível. Você não tem um mestre, ninguém vai explicar totalmente a toccata e ela não é de ninguém. E as pessoas vêm e voltam. Então, a ideia de criar aqui um clero, uma hierarquia, simplesmente é inexistente. Agora, falando de musicoterapia novamente, é sim verdade que a toccata tem efeitos terapêuticos e você pode classificar dessa forma. Ela cria um espaço ótimo para que algumas pessoas que se sentem presas emocionalmente nas suas vidas pessoais possam ali se liberar, ou possam ser criativos, ou possam encontrar um grupo, possam encontrar apoio. Mas a toccata não é musicoterapia, porque não existe nenhuma responsabilidade clínica de cuidar de cada um daqueles indivíduos como se eles fossem mesmo pacientes. E ela não poderia acontecer dessa forma. A musicoterapia, apesar de ter muitos elementos em comum com a forma da toccata, ela exige uma formalidade um pouco maior. Aqui você não tem um facilitador apenas, você tem literalmente um terapeuta que está cuidando daquelas pessoas durante o processo da musicoterapia. Então é preciso mesmo pisar em ovos para fazer musicoterapia, é preciso ter um certo cuidado, um certo preparo psicológico, que na toccata ocorre de forma mais fluida. Afinal de contas, a figura do facilitador pode passar de um para outro. Várias pessoas podem coordenar o processo. Muitas pessoas, se quiserem, podem entrar numa loucura de improvisação e aquele processo se segue a si mesmo. E a gente deixa acontecer sem medo. Então essas não são características de uma prática assim, clínica, de terapia. Uma prática que exigiria uma metodologia um pouco mais fechada, pelo menos na minha opinião, para que ela tivesse responsabilidade, a mesma responsabilidade que um médico tem com os seus pacientes, nos quais ele está administrando uma medicina que promete algo. Ela estaria prometendo não uma cura necessariamente, mas um paliativo ou um tratamento de determinados distúrbios ou coisas percebidas como problemas. Então, talvez numa linha de musicoterapia comunitária, você pudesse falar sim da toccata e com certeza tem muito o que falar nisso ainda no futuro. E vamos falar. Mas não é exatamente uma prática clínica, não é uma prática médica, não é musicoterapia e não se responsabiliza por cuidar da psique de cada um dos participantes. Ela é uma experiência, tem um desafio envolvido nela e tem um risco psicológico envolvido nela que não pode ser retirado sem que ela deixe de ser ela mesma.
Por fim, não é possível jamais guiar o processo da música com o mesmo nível de controle que um musicoterapeuta realmente tem que ter sobre a música. Só isso exclui a possibilidade da toccata ser chamada simplesmente de musicoterapia. Isso traria mais problemas, tanto para a musicoterapia em si mesma, quanto para a toccata. Se a gente simplesmente fosse teimoso em insistir, não, é basicamente musicoterapia. Muitas pessoas também, a depender dos seus sintomas psicológicos, talvez não estejam preparadas para participar desse grau de liberdade e confusão da toccata. A toccata não é para todos. Isso também é diferente da musicoterapia. Então, a toccata possui inegáveis aspectos que assemelham ela à musicoterapia, outros aspectos que assemelham ela a um culto esotérico ou estrutura religiosa, aspectos que assemelham ela a uma pedagogia, uma prática de educação musical, que é passar uma mensagem, e outros em que ela é simplesmente uma grande performance musical, tocar e nada mais. Os campos da educação, da arte, da medicina e até da ritualística, eles estão ali e a toccata está bem no meio. Ela apresenta todas essas características de uma forma tão singular, própria dela, que eu acho impossível você não imaginar que você está diante de um fenômeno novo, de uma caixinha própria, que não está em nenhuma dessas outras. Ela é sui generis. A toccata é o seu próprio gênero de coisa. Portanto, eu concluo que o evento que a gente está chamando de toccata é, em primeiro lugar, uma prática híbrida. Ela não é uma performance, ela não é uma pedagogia musical. Eu sempre vou falar que ela é uma toccata. Essa coisa híbrida, muito moderna nesse seu hibridismo, que tem sim aspectos de educação, performance, até de musicoterapia e, para algumas pessoas mais que outras, até de uma espécie de um ritual. Ela tem tudo isso. E essa é a sua maior vantagem. Como prática híbrida, ela tem todas as condições possíveis de se movimentar, se expandir, se espalhar no nosso mundo, que é um mundo bastante híbrido também, onde grupos, culturas entram em choque, onde através da internet e dos novos meios de comunicação a gente se mistura, onde tudo parece ser uma enorme mestiçagem cultural, gerando algo novo por meio do velho. Nessa medida, ela responde aos anseios do mundo da música moderna, pelo menos como eu apresentei eles aqui. Por que fazer música? Fazer música versus ouvir música. Por que a gente não faz mais música? Por que a gente tem tanto medo de fazer música? Por que tem tanta pressão e competitividade no mundo da música? Por que a gente se leva tão a sério? Se existe uma resposta possível que remeta a todos esses anseios de uma vez só, eu acredito que tem a ver com o que está acontecendo na toccata, sim. Então eu fiz essa análise para você entender que a gente não pode categorizar a toccata de uma forma preguiçosa. A gente tem que entrar de frente, enfrentar esses problemas filosóficos e sociais que a prática carrega. O conjunto das suas características permite a gente expandir essa lógica de colocar algo novo numa caixa velha e tentar fazê-la caber ali, quando ela claramente não cabe. Então, quando a gente falar de toccata nos próximos vídeos, eu vou tentar ensinar e trazer a prática da toccata de uma forma bem concreta para vocês aqui. Lembrem, a gente não está falando de algo que é uma performance, segundo os músicos, ou que é uma pedagogia musical, segundo os professores, nem musicoterapia, nem algo mais. Vamos pensar que a toccata é a toccata. Chamar ela de jam session oculta mais do que demonstra. Tira todas as vantagens, aquilo que ela tem de peculiar e aquilo que ela tem para trazer de comentário social. Tudo aquilo vai embora. Apesar de que quando você vê muito rapidamente e de longe, pareça nada mais que uma jam session. Por favor, eu estou querendo entender melhor quem é aqui o meu público, a minha audiência, quem são vocês. E eu faço vídeos muito diferentes, tem tutoriais falando sobre escala diatônica, tem esse tipo de vídeo aqui, outros tipos de ensaios. Para mim tá tudo conectado, para você talvez não esteja. Então, se você tem alguma ideia sobre isso, eu gostaria muito, e eu preciso, na verdade, saber a sua opinião para eu conhecer melhor o meu público e quem sabe fazer vídeos que sejam os vídeos que vocês realmente querem. Mas uma coisa é clara, parte da minha missão como fluxo musical é espalhar a ideia da toccata. Então, de muitas maneiras diferentes, em tudo que eu estudo, em tudo que eu falo, essa ideia vai estar por aqui, sim. Espero que vocês tenham curtido. Valeu por me acompanharem nesse e no vídeo anterior. E a gente segue falando de toccata e outros assuntos nos próximos vídeos. É isso. Serafim, saindo fora.